diz ele aqui, o livro Christian Slaves, Muslim Masters, White Slavery in the Mediterranean, de Robert Davis, utiliza de métodos não confiáveis para determinar a quantidade de brancos escravizados, visto que os registros são escassos. Quando o professor diz que os africanos estão recebendo o troco, acho um tanto perversa a afirmação, visto a desproporcionalidade da comparação. A África não é um país ou um estado com uma única nacionalidade. Pelo contrário, sempre foi de uma imensa diversidade de povos e nações. Não justifica escravizar africanos em geral, porque alguns povos do norte da África foram totalmente desconectados culturalmente e etnicamente de outros africanos. Realizaram incursões para a escravização de europeus. Seria constituir um conceito de karma coletivo ou responsabilidade geográfica. Meu povo é C e eu moro na mesma região que o povo A ataca B, então B tem o direito de atacar o povo C. Podemos falar ainda, voltando ao assunto da proporcionalidade, sobre as consequências dessas escravizações, mesmo porque a distância da África à Europa não era tão absurda, não sendo muito complicado para um europeu escravizado fugir a retomar seu lugar de origem, mesmo caso tivesse liberdade. Já no caso da escravidão das Américas, foi bem um regime cruel e que tem sementes germinando ainda hoje nas formas dos mais diversos preconceitos. André, você é muito metido, burro, tá certo? E vem querer enfrentar, assim, se você quer enfrentar numa discussão, então, por favor, estude. Então, em primeiro lugar, você leu esse livro aqui, que é o livro do Robert Davis, né? Então, eu vou te mostrar alguns outros livros que você deveria ler a respeito. Está aqui, né? Islam Black Slaves, de Ronald Siegel. L'esclavage en terre d'Islam, de Malek Sheber. Bernard Lugan, Afrique, l'histoire à l'endroit, a história no lugar onde se passou. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs, de Serge Billet, autor africano. Murray Gordon, Slavery in the Arab World. Les Négriers en terre d'Islam, de Jacques Heers. Le génocide volé, de Tidiane Ndiaye, autor africano. White Gold, de Giles Milton. White Slaves, African Masters, antologia de narrativas de cativos. Histoire de l'Afrique, de Bernard Lugan, que é provavelmente o maior conhecedor do assunto do mundo. Daniel Lefebvre, pour en finir avec la repentance coloniale, pour acabar com a história de arrependimento colonial. Malek Shebel, L'Esprit du Serail, práticas sexuais nos haréns do Maghreb. Então você dá uma estudada no assunto e depois tu vem discutir, tá bom? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você nunca viu um globo terrestre. Você não estudou geografia ou provavelmente foi reprovado na escola. Eu vou dar uma olhadinha aqui, meu filho. Estão vendo que está aparecendo aí claro na tela? Olha a distância que o sujeito teria que percorrer para ir do Sudão até a Inglaterra. Está vendo? Aqui. Agora veja a distância de Pernambuco, que era o ponto de desembarque dos escravos, até o centro da África. Ou seja, a distância aqui era esta. E aqui era esta. Então, antes de dizer que a África é mais perto da Europa, tá certo? Principalmente porque a região onde havia os grandes escravizadores, né, na África era exatamente aqui, Sudão, Etiópia, nesta região. Em terceiro lugar, ele diz: a África não é um país ou um estado com uma única nacionalidade. E a Europa é? Meu filho, por que toda a raça branca deve ser culpada da escravidão negra? Tá certo? Se, vamos supor, no sul dos Estados Unidos, que é tido como uma região escravagista por excelência, apenas 6% dos proprietários de terra tinham escravos. Por que os outros 94% devem pagar, devem sofrer insultos até hoje e devem ouvir gente falando besteira como você?
Quer dizer, se a diversidade vale para a África, vale muito mais para a Europa, tá certo? Que é um negócio que vai desde a Rússia, tá certo? Até a Espanha, e tem uma diversidade até racial visível ao olho nu. Né? Em segundo lugar, ele diz que justificar a escravização de africanos porque os africanos escravizaram brancos seria constituir um conceito de karma coletivo ou responsabilidade geográfica. Mas não é exatamente isso que o pessoal faz com os europeus e americanos até hoje. Não é isso exatamente o que você está fazendo? Dizendo assim, no caso da escravidão das Américas foi um regime bem escravo que tem sementes germinando ainda hoje nas formas dos mais diversos preconceitos. Não tem não, você não sabe o que está falando. Aqui você tem esse preconceito em favor de negro. Negro é favorecido de todas as maneiras nesse país. É uma coisa assim, chega a ser chocante. Vou te dar um exemplo. Os negros entre 18 e 36 anos, eles são 2% da população. Eles cometem 1/3 dos crimes violentos aqui. O que você quer? Agora, diz, a polícia examina mais negro do que branco. E por lei das probabilidades, é exatamente isso que eles têm de fazer. Tá certo? Inclusive, quando o policial, até mesmo quando o policial é negro, se diz que ele fez isso por preconceito. Quer dizer, isso é abusar da palavra preconceito. Né? E, em segundo lugar, os dados que tinha aqui o Robert Davis eram de fato escassos, mas a coisa andou muito depois disso. Né? Eu sugiro que você comece por ler a história da África do Bernard Lugan e continue estudando, seriamente. Tá? Então, o tom que você escreve, dizer que a minha interpretação é perversa, não vou nem lhe responder. Tá certo? Você que vem aqui, você quer. Todo mundo tem o direito de fazer objeção, mas se me acusar de perversidade, de interpretação perversa, quem é você, moleque? Você não sabe nada do assunto. Vem aqui para criar confusão, tá certo? Eu não sei quem você é, não sei o que você está fazendo aqui, mas estudar certamente não é. Eu não digo, olha, claro que todo mundo pode, num momento de distração, fazer uma afirmação errada ou desproporcional, todo mundo pode, mas perversa, espera aí, moleque, onde você pensa que está? Então, vai estudar e pelo menos olha o mapa, dizer, a África fica mais perto da Europa do que as Américas. Olha, o Brasil foi o país mais escravagista da história humana. O ponto de entrada era Pernambuco. Pernambuco para a África é bem pertinho, até o Sudão. Quer dizer, o senhor não sabe nem o mínimo de geografia. Vem dar palpite aqui, uma coisa dessa? Então, resolvido este problema, passemos às outras perguntas.